Meus amados irmãos, encarnados, desencarnados, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Seara do Amor, essa casa de paz, essa casa de luz, essa casa de estudo e de oração. E mais uma segunda-feira, espiritualidade bondosa e amiga sempre presente neste lar, preparou esse ambiente para nos receber com o intuito de realizar nossa progressão moral, nossa progressão espiritual por meio dessa doutrina tão maravilhosa. Para nos auxiliar nesse processo, nosso querido irmão Edson Fachin nos traz hoje uma reflexão muito interessante sobre os nossos anjos da guarda, espíritos protetores. Então, meus irmãos, para que sejamos receptivos ao tema, façamos mentalmente a oração que nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todos os males e que assim seja. Meu irmão, a palavra é toda sua. Obrigado. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Uma satisfação, uma alegria retornarmos a casa, a oportunidade que a casa nos dá de reencontrarmos os irmãos e aqui buscar de alguma forma compartilhar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. É sempre um desafio a gente escolher um tema para conversar com os irmãos, mas a gente pede então a ajuda dos espíritos e eles nos sugerem. Nessa feita, eles nos sugeriram, por que não falar da gente? Claro, vou falar dos espíritos. De quais que eu falo? Falar da gente, dos anjos da guarda. Não é bom falar deles? Aí nós fomos buscar esse tema, falar dos anjos da guarda, e nós encontramos essa parte na segunda parte do livro dos Espíritos. Trata justamente da vida dos espíritos. E tem bastante coisa, meus irmãos. Nessa segunda parte, tem o capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Quer dizer, como é que os desencarnados participam da nossa vida, participam das situações que envolvem a matéria densa. Então, tem 13 capítulos. Sinceramente, eu não pensei que os desencarnados participassem tanto, assim, para não dizer que eles são metidos assim, nas questões, das questões da matéria. E desses 13 subtítulos, o sexto trata justamente dos anjos da guarda. Sexto subitem trata dos anjos da guarda. São 32 questões, tá, meus irmãos? Então, eles dão bastante ênfase na participação deles em nossas vidas. Então, eles querem que nós saibamos do trabalho deles em nosso favor, em nosso benefício. Do que trata esse capítulo dos anjos guardiões, guardiões e guardiães, tá certo? Os dois termos se usam, tá? Ou anjos da guarda. A gente está falando no mais alto nível da proteção divina, a proteção de Deus para conosco. É uma das muitas formas que a suprema inteligência do universo deliberou de cuidar das suas criaturas, de cuidar de nós. Então, cada um de nós tem um anjo da guarda. Esse anjo da guarda, ele participa da nossa vida como qualquer espírito desencarnado. Essa participação dos desencarnados, essa interação dos desencarnados conosco, com os encarnados, tá? A gente tem que salientar porque tem muitos desencarnados assistindo a nossa conversa. Então, ele está falando com os encarnados ou está falando com os desencarnados? Os espíritos, sobre a participação deles em nossas vidas. Por exemplo, questão 456 do Livro dos Espíritos. A nossa base é o Livro dos Espíritos, a noite de hoje, tá, meus irmãos? Pergunta se os espíritos veem tudo que fazemos. Aí a gente pega uma comparação. Nós, quando estamos dirigindo, quem está dirigindo está prestando atenção no trânsito, senão vai causar um acidente, não fica olhando para as vitrines. Já quem está andando no passeio, na calçada, tem que olhar onde vai pisar, pode olhar para as vitrines, pode olhar para o movimento, tem que olhar para onde atravessa a rua, ou seja, tem que prestar atenção no que está fazendo. Os desencarnados, da mesma forma, eles dão atenção deles, eles prestam atenção no que é interesse deles. Então, sim, os desencarnados nos observam, eles olham o que nós estamos fazendo. E mais, eles enxergam o nosso pensamento. Como isso?
né? Vamos lembrar, então, uma situação básica, uma condição básica que nós encontramos no livro dos Espíritos, que Deus criou dois elementos no universo: espírito e matéria. Quando nós falamos de pensamento, pensamento é espírito? Não. O pensamento é uma emanação do espírito, é uma secreção, é uma criação, uma emanação do espírito. Então, o pensamento, se não é espírito, é matéria. Essa matéria é visível para os desencarnados, tá, meus irmãos? Os desencarnados, eles enxergam o nosso pensamento. Como? Eles criam, né, terminologia específica, terminologia própria, eles vão falar de formas de pensamento. As coisas que nós pensamos, elas se fazem presentes na nossa psicosfera, no nosso campo de energia. Por exemplo, o glutão vai aparecer com um campo de energia com salgadinho, docinho, fatia de bolo. Tá? É uma alegoria, mas é assim que funciona. Os desencarnados enxergam as nossas características, os nossos pensamentos predominantes. Allan Kardec também pergunta para os espíritos: e qual é o nível de profundidade que eles alcançam nessa investigação do nosso pensamento? Aí dizem os espíritos que eles conseguem alcançar, eles sabem dos nossos mais secretos pensamentos, inclusive aqueles que nós gostaríamos de negar para nós mesmos. Quer dizer, não temos segredos para os desencarnados. Vexame, né? Vergonha, né? Mas é a realidade. Eles enxergam até aquilo que nós queremos esconder de nós mesmos. E sim, perguntado para os espíritos se eles participam dos acontecimentos da vida de encarnados, ele diz sim, naturalmente, pois que nós nos aconselhamos. Os espíritos nos aconselham, nos sugerem, então quer dizer, muitas das nossas ações são consequências da sugestão dos espíritos. Essa questão foi proposta para eles. Eles disseram que, via de regra, quer dizer, com muita frequência, eles nos conduzem. As sugestões que eles dão são por nós acolhidas. Isso não parece ser muito complicado, meus irmãos. O cidadão que ele já tem tendência para assaltar a geladeira de madrugada, basta uma sugestão. Acordou, está lá o... Não vamos chamar de obsessor, tá? Vamos chamar de parceiro. Né? Vamos chamar de parceiro, né? Então, vamos dar a geladeira, tem um empadãozinho ali aguardando a gente ali na geladeira. Vamos dar uma chegada lá. Ninguém vai morrer por causa disso. Mentira, ele já está desencarnado, né? Mas o encarnado é que vai sofrer as consequências disso. Como é que ele sabe? Ele sabe que nós somos suscetíveis, né? Os desencarnados conhecem as nossas fraquezas e conhecem as nossas fortalezas. Allan Kardec, quando propôs essas questões, ele teve a sutileza de não definir o tipo de espírito, se é espírito inferior ou espírito superior. Ele pergunta só espíritos. Naturalmente, a gente, em desdobrando isso, é a questão que nós estamos trabalhando na noite de hoje, em desdobrando, os espíritos inferiores sugerem coisas inferiores. Espíritos superiores vão sempre nos sugerir coisas para o bem. Então, estamos delimitando a esfera de ação dos desencarnados, a participação deles nas nossas vidas de encarnados. Uma última questão para a gente encerrar esse contexto do poder que os desencarnados têm na nossa vida. Então, eles conhecem os nossos pensamentos, baseados nas nossas fortalezas e fraquezas, eles vão nos fazer sugestões para nos prejudicarem ou para nos ajudarem. Nós vamos acolher via de regra, porque nós, via de regra, somos invigilantes, não vigiamos os nossos pensamentos. Então, sim, eles participam da condição, conhecem o nosso pensamento. A que nível que eles conseguem participar? Allan Kardec perguntou para os espíritos sobre... Ele deu um exemplo, meus irmãos. O exemplo some aqui, né? Mas daqui a pouco o exemplo aparece. Né? No caso de um espírito, aliás, no caso de um desencarnado, a questão 528 do Livro dos Espíritos. Uma pessoa dá um tiro na outra pessoa. E esse tiro passa de raspão, não acerta a pessoa. Pergunta Allan Kardec: foi o espírito que desviou a bala? Aí os espíritos dizem que eles, né, o bom espírito, ele pode atuar em duas frentes. Na verdade, muitas mais, né? Nós estamos delimitando aqui porque o nosso foco não é esse, né? Então, o que os espíritos dizem? Olha, nós podemos sugerir para a pessoa que não deve perecer do tiro, para ela se desviar do curso da bala, ou eles podem ofuscar aquele que vai fazer o disparo. E a gente não tem muitas notícias disso, porque a gente tem mais o que fazer do que ficar acompanhando aí o noticiário policial, né? Temos mais o que fazer. Mas a gente tem pelo menos 2, 3 casos aí na história que nós vemos essa situação.
Nós tivemos aí o presidente da França, Charles de Gaulle, quando o Chacal, lá um terrorista internacional, deu um tiro nele, ele se abaixou, a bala passou. Não era para ele perecer daquela forma, ou seja, foi o anjo da guarda, segundo essa questão 528 do Livro dos Espíritos, foi o bom anjo que sugeriu para ele se abaixar e ele foi juntar alguma coisa. A bala não acertou ele. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deram um tiro no homem e eu me dei o trabalho de assistir, justamente para poder conversar com os irmãos aqui sobre essa questão. Ele estava conversando, estava virando a cabeça, e a bala pegou de raspão na orelha dele. Na verdade, fez um furo, quase para botar um piercing ali, Mas se ele tivesse virado para o outro lado, a bala tinha atravessado a cabeça dele. Então, não era para ele perecer daquela forma, porque seguramente, naturalmente, obviamente, ele tem uma missão para com a nação dele. E, consequentemente, para com todo o planeta, como cada um de nós tem. Então, não era a missão dele. Já não foi a mesma situação com John Kennedy. O John Kennedy, ninguém sugeriu para ele desviar a cabeça, nem ofuscou o cidadão que fez o disparo. Ele morreu porque tomou um tiro na cabeça. Era aquela forma dele de perecer. Mas a pergunta em questão é se o espírito pode desviar o curso da bala. Eles dizem que não. Nós podemos ajudar o cidadão que é o alvo para ele se desviar, se não é o momento dele perecer daquela forma, nós podemos ofuscar a pessoa que vai fazer o disparo, mas uma vez que o projétil é disparado, ele segue o curso que tem que seguir. Ou seja, leis da física, os espíritos não podem interferir nas leis da física, tá, gente? Então, aquilo que a gente vê naquele filme Matrix, do cidadão que pega a bala assim, tira, eu quero essa daqui também, não, tá? Aquilo dali é mentira, tá? Aquilo dali não funciona daquele jeito. Os espíritos, nem encarnados nem desencarnados, podem mexer no curso da bala. São leis da física. O que eu quis com isso? Eu quis delimitar o poder que os espíritos têm. Eles atuam no nosso pensamento, não podem atuar materialmente. Que bom, Imagina se eles pudessem jogar pedra na gente. A gente ia quase todo mundo apedrejado, Não tem santo aqui, então eles podem atuar no nosso pensamento com sugestões. Apenas dessa forma. E eles ressaltam uma palavra-chave para a nossa reflexão na noite de hoje, para a gente lembrar. Nós não somos joguetes dos espíritos, dos desencarnados, quer sejam bons ou maus. Nós temos o nosso livre-arbítrio, essa é a palavra-chave, livre-arbítrio, lei de liberdade. Em última instância, somos nós que deliberamos por fazer ou não fazer. Nós não somos obrigados a ceder às sugestões, por mais que sejam irresistíveis, porque nós temos as nossas fraquezas, diz Allan Kardec, dizem os espíritos, que a decisão é nossa. Nós temos que ter força para resistir às tentações. É isso que a gente fala no Pai Nosso, Livrai-nos das tentações. Tem que ser de verdade, tá, gente? Não só da boca para fora, senão não funciona, tá? Então, os espíritos participam da nossa existência de forma limitada. Nós é que decidimos em função do nosso livre-arbítrio. Essa é uma medida, como nós começamos a nossa conversa, uma medida da providência divina, cuidados para conosco. É uma das muitas formas que Deus tem de cuidar de nós. Outras formas que Deus tem de cuidar de nós. Estamos falando da suprema inteligência do universo, que tomou providências. Quando nós falamos isso, Deus cria, Ele é o Criador, são os embaixadores deles. No caso, no nosso planeta, o Mestre Jesus, mais alta hierarquia no nosso planeta, e outros espíritos superiores, inclusive o nosso anjo da guarda, que deliberam por fazer as coisas acontecerem pelas sugestões e pela condução do que acontece aqui no nosso planeta. Outras formas em que Deus manifesta a sabedoria, a bondade, o amor dele para conosco. As leis de Deus. O certo e o errado. Como que nós, espíritos infantis, isso há 100, 200 mil anos, não evoluímos tanto assim ainda, Como que nós íamos saber o certo e saber o errado? Como vamos diferenciar o certo do errado? Questão 621 do Livro dos Espíritos, foi proposta a questão para os Espíritos, e eles disseram, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Então todos nós, quando fomos gerados, criados por Deus, recebemos esse software embarcado. Já nascemos com isso, acordamos, a nossa consciência acorda com a noção do certo e do errado. As leis de Deus inscritas na nossa consciência. 621 é a questão do Livro dos Espíritos. Não vou dizer que os irracionais tenham isso, tá? Nós estamos falando dos seres que já têm consciência, já têm a razão. É aí que nós vamos encontrar essa noção do certo e do errado.
Naturalmente, vamos perguntar, como é que, tendo essa noção do certo e do errado, a gente consegue errar tanto? Né? Como é que a gente se esforça tanto para fazer o errado? Tem também, em outras questões, nós vamos encontrar os espíritos justificando essa nossa tendência para fazer coisas, né? Experimentar, fazer coisas erradas, é porque nós somos, essa condição de certo e de errado, ela é obnubilada, ela é camuflada, ela é escondida pelas nossas paixões, especialmente o orgulho e o egoísmo. Quer dizer, aqueles de nós que cultivamos, naturalmente, os pais mais jovens, né, espíritos mais jovens, são mais egoístas, são mais orgulhosos, são mais vaidosos. Então, primeiro eu sou o melhor, é tudo para mim. Isso acaba escondendo, acaba se sobrepondo a esse princípio do certo e do errado, essa noção que Deus nos coloca das leis dele, do certo e do errado. Mas nós temos dentro de nós, basta consultar a consciência, já vimos que os espíritos participam também, é certo ou é errado? Nós nascemos com isso. Para não dizer que ficou só nisso, Deus nos enviou, Mestre Jesus nos enviou, em nome de Deus nos enviou as leis de Deus por escrito. Está aí há 3.400 anos aproximadamente, Moisés veio nos trazer os 10 mandamentos. Continua valendo, tá, gente? Não matarás, não roubarás, não terás inveja, não desejar o que é do próximo, honrar pai e mãe, continua valendo, tá? Os 10 mandamentos. Então Deus, né, por intermédio de Jesus, nos trouxe isso por escrito. Os 10 mandamentos são ali um regramento de sucesso, vale para nós encarnados, tá, meus irmãos? Já basta, né? Eu estou encarnado, vale para mim, é isso que eu tenho que dar atenção. Mas é só para pontuar. Isso vale para os desencarnados também? Os desencarnados têm outros mandamentos. Esses também, mas o não matarás não tem muito sentido para os desencarnados, né? Porque o desencarnado não vai matar outro desencarnado. Né? Então a gente pode supor que existem outros mandamentos, como a gente vai ver no curso da nossa conversa, né? São outras situações. Moisés, os 10 mandamentos, é a lei de Deus vindo de fora para dentro. Aqui dentro de nós está a noção do certo e do errado, né? Vindo de fora agora os 10 mandamentos. Passados aí 1.400 anos, depois do advento de Moisés, esteve aqui o próprio governador planetário, Mestre Jesus, príncipe da paz. Ele veio aqui sintetizar, facilitar as coisas para nós. Já que Moisés trouxe a justiça, mandamentos, são leis, trouxe a justiça, Jesus veio nos trazer a lei do amor. Né? Manteve o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e sintetizou todos os outros. Nos trouxe a regra de ouro, válida até hoje também, e nossa referência para quase tudo na vida. Fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse para nós. Não só falar, resumir, ampliar, sintetizar, mas, sobretudo, exemplificar, mostrar como se faz. E a gente podia dizer, e a gente fala, falar é fácil, quero ver fazer. Aí o Mestre Jesus fez, mostrou como se faz, como se ama o próximo, se sacrifica pelo próximo, gostaria que o próximo se sacrificasse por mim em caso de necessidade. O Mestre Jesus mostrou como se faz isso, regra de ouro. Mas o Mestre Jesus também sabia que o nosso entendimento ainda era muito limitado. Ele não podia falar tudo. Né? Como é que ele ia falar em galáxias, né? Ia falar em sistemas planetários? Ele se limitou a dizer que na casa de meu pai há muitas moradas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na época não tinha telescópio, tá, gente? Não tinha telescópio, ele não podia falar, né, de outras galáxias, outros mundos. Ele só falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Da mesma forma que ele também não podia falar, gente, tem que lavar as mãos, porque daí a gente vai viver mais. Bactérias, fungos, não tinha microscópio. Né? Hoje tem, a gente fala, não existe bactérias e fungos. Vamos dizer, esse cara é doido, né? Tá aí os microscópios, tudo que mostra os fungos, as bactérias e tudo, né? O mesmo vai acontecer daqui a pouco, quando eles inventaram o espiritoscópio. Até agora diz que não existe, que não vê espírito. A hora que inventaram o espiritoscópio, está lá. Né? Vamos ver. Telescópio, microscópio, espiritoscópio. Mas então, está feito. Mestre Jesus esteve aqui, não podia falar tudo, mas prometeu, está lá no Evangelho de João, que ele nos enviaria um outro Consolador que nos falaria tudo aquilo que ele não pôde falar. Além de lembrar tudo que ele falou. Então, 1857 anos depois da vinda de Jesus, aparece para nós a doutrina dos Espíritos. São os próprios Espíritos, a mando de Jesus, a coordenação de Espíritos superiores, sob a coordenação maior do Mestre Jesus, que nos envia o Consolador prometido. Esse que o Mestre Jesus havia falado no Evangelho de João, está aí para nós a doutrina espírita, que os Espíritos vieram ampliar, né, aprofundar,
vieram explicar aquilo que o Mestre Jesus não podia ter explicado. É tudo que o Mestre Jesus falou de forma mais aprofundada, porque o nosso intelecto evoluiu ao longo desses 1.800 anos depois da vinda do Mestre Jesus. Então, fatores de sucesso também para a nossa reencarnação, proteção divina. Então, nós temos aí as leis de Deus, os 10 mandamentos, a regra de ouro do Mestre Jesus, temos a doutrina espírita e temos os anjos da guarda. São fatores de sucesso para a nossa encarnação. Isso é prova da proteção de Deus, é prova do amor de Deus pelas suas criaturas. Deus tomou todas as providências, a maior parte delas nós desconhecemos, apenas elencamos aqui algumas, óbvias e bastante conhecidas, mas delimitam os cuidados de Deus para nos conduzir até Ele. É o caminho pelo qual nós, em transitando por esse caminho, vamos sofrer menos, vamos perder menos tempo, porque existe uma fatalidade que é a da felicidade. Nós fomos criados para a perfeição, ainda que relativa, nós fomos criados para essa perfeição e vamos alcançar ela. Nós fomos criados para isso. Fomos criados pelo ser perfeito para alcançarmos a perfeição a que fomos destinados. O que distancia o nosso momento presente desse momento de plena felicidade da perfeição é só a nossa teimosia. Que a gente pode optar por sofrer mais, se desviar do caminho, teimar ou seguir o caminho reto. Qual é o caminho reto? É seguir o que está inscrito na nossa consciência, do certo e do errado, estar atento à regra de ouro, fazer para o próximo, que gostaria que o próximo fizesse para nós, e refinar a nossa existência com base no ensinamento dos Espíritos, isso que os Espíritos nos ensinam. E para isso, meus irmãos, nós temos uma consultoria permanente. São os tais dos anjos da guarda, anjos guardiões. Quem são eles? Nessas 32 questões que eles nos trazem. Quem são os anjos guardiões? Anjos guardiães, anjos da guarda. Quem são? São espíritos superiores. É o que eles nos dizem. Isso quer dizer o quê? Que eles não são espíritos puros, não são espíritos perfeitos, mas são espíritos superiores a nós. Eles já passaram pelos mundos de provas e expiações. Não encarnam mais aqui. Todo mundo tem um anjo da guarda? Todo mundo tem um anjo da guarda. Tá, mas nós somos 8 bilhões de habitantes aqui, então são 8 bilhões de anjos da guarda. Mais os 16 bilhões aproximadamente de desencarnados no planeta Terra, pois que ainda estão num planeta de provas e expiações. Os desencarnados também têm os anjos da guarda. Então são aproximadamente 3 vezes 8, 24, 24 bilhões de anjos da guarda. 24 bilhões de anjos da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda. E tem aqueles do contra, E se eu não quiser ter um anjo da guarda? Olha, Deus não consultou se a gente queria ou não queria. A gente tem, querendo ou não querendo, tem um anjo da guarda. Como é que, tendo tudo isso, a gente consegue fazer tanta coisa errada? Perguntaram? Tem o tal do orgulho, do egoísmo que a gente conversou, e tem aquela questão que a gente vê simbolizada lá na figura de Eva capturando a maçã, fruto proibido, no paraíso. O que podendo dispor de todo o benefício do paraíso, a criatura foi lá justamente pegar a maçã, o fruto proibido. Por quê? Reflete a nossa característica, meus irmãos. Nós somos naturalmente seres curiosos. Nós queremos saber o porquê que não pode, nós queremos experimentar para ver o que acontece. Isso não é ruim, isso não é mal. Isso é a forma de nós aprendermos o que nos convém e o que não nos convém. Porque somos ainda inocentes, ainda somos ingênuos. Então nós mais erramos por ingenuidade. A perversidade mesmo é pouca, e ainda é fruto desse desequilíbrio. Porque mesmo a criatura mais perversa aqui no planeta tem um anjo da guarda. Todos têm um anjo da guarda. Uma das questões bastante interessantes do anjo da guarda e que coloca esse ponto em dúvida para muitas pessoas é o seguinte, meus irmãos. O anjo da guarda é um espírito superior. Ele, para chegar ao espírito superior, ele teve que passar pelos mundos primitivos, como nós passamos, ele teve que passar pelos mundos de provas e expiações e não precisa mais reencarnar aqui. Então ele está liberto daqui. Então a gente diz, o espírito ele se esforçou tanto, chegou à condição de espírito superior, como prêmio ele tem que cuidar do espírito inferior. Não é? Ele evoluiu, chegou à condição de espírito superior e agora
prenderam nele um espírito inferior como eu, aqui no planeta de provas e expiações. Isso é prêmio ou é castigo? Aí a gente lembra daquilo, de que para os desencarnados existem outros mandamentos, existem outras características que nós desconhecemos, não é da nossa conta, não é do nosso interesse, nós ainda estamos nesse mundo de provas e expiações. O que vem adiante, nós vamos ver adiante, não adianta antecipar, mas nós podemos deduzir. Um dos mandamentos, uma das necessidades dos espíritos superiores é adotar espíritos inferiores como nós, é nos ajudar. E a gente vê nisso uma forma de retribuir aquilo que os nossos anjos guardiões fazem por nós, os nossos anjos da guarda fazem por nós. Como que eu vou poder retribuir tanta dedicação, tanto sacrifício, tanto amor que essas criaturas têm para comigo? Como é que eu vou poder retribuir? É fácil, meu filho, a regra de ouro. Quando tu chegar lá, tu adota o inferior como tu é hoje. Tá bom, chegando lá vai ser diferente, né? Aí se pergunta, a gente avaliar se são espíritos superiores, passaram por tudo que nós estamos passando aqui. A gente não fala em situações idênticas, né? Ele não vai ter uma unha encravada como eu tive, uma dor de dente como eu tive, mas ele passa pelo gênero das provas que nós atravessamos. Ou seja, eles já passaram por todas as dificuldades que nós estamos passando. Então eles conhecem a solução para todos os problemas que nós estamos enfrentando. Olha só, não é? Existe algum consultor nesse planeta, por mais caro que seja, por mais ocupado que seja, por mais reconhecido que seja, que se equipare ao nosso anjo da guarda? Não tem, gente. É um recurso que nós temos, gratuito, divino, e que nós não usamos. Poder contar com a ajuda, com a consultoria, com o conselho do anjo da guarda. A gente utiliza isso daí muito pouco. Eu não vou incomodar o meu anjo da guarda, ele deve ter mais o que fazer. Não tem, quer dizer, tem, mas dentre as principais ocupações dele, estou eu. Não que eu seja muito importante, eu estou muito necessitado, na verdade. E como é que funciona isso? O anjo da guarda, ele, uma vez que ele assumiu o compromisso de ser meu tutor, ele não pode desistir, porque ele assumiu esse compromisso. Mas ele tem o direito de escolher o espírito que seja mais simpático a ele. Então, quer dizer, o meu anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, a gente não foi empurrado goela abaixo para ele. Olha, tu tem que escolher um anjo, tu tem que escolher um tutelado, mas tu pode escolher aquele que é mais simpático. Então, nós temos um grau de afinidade muito grande com o nosso guia, com o nosso mentor. Ele nos escolheu por simpatia, não foi por obrigação. Ele tinha que escolher um, mas como ele me escolheu, podia ter escolhido qualquer outro. Escolheu pelos laços de simpatia, se nutre para conosco. Então temos essa afinidade. Qual é a missão do anjo da guarda? Questão proposta, tá, gente? Qual a missão do anjo da guarda? Eles sintetizam lá. A de um pai para com os filhos. Olha que bacana. Ele é o representante de Deus junto a nós. Ele é representante do nosso pai carnal junto a nós, da nossa mãe junto a nós. É a missão de um pai para com os filhos. Ele tem três possibilidades, 3 condições que ele atende. Nos aconselhar, nos consolar e nos estimular. Espera aí, isso eu também posso fazer? A gente não faz para com os nossos filhos? Faz. Só que a gente ainda está periclitando no ensino dos nossos filhos. O anjo da guarda não. Ele já é um espírito superior, já passou por tudo que nós passamos. Então, sempre cabe aquele questionamento. Faço ou não faço? É instantâneo, gente. A gente escuta. Tu gostaria que fizesse para ti? Pô, isso já está gravado na minha consciência. Não, é o anjo da guarda que está falando contigo. Tu gostaria que fizesse para ti? Regra de ouro. Ele nos vai lembrar de todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque tudo que nós precisamos na nossa encarnação é fazer aquilo que Jesus disse para fazer e fazer como ele fez. Isso o anjo da guarda vai nos fazer. Ah, mas Jesus não tinha uma bicicleta para comprar? Compra ou não compra uma bicicleta? Só fala com o Cleiton aqui, fala com o Dalcinei ali atrás,
Eles têm bicicleta. Não, fala com o teu anjo da guarda. Diz, olha, tem uma perna mais curta que a outra, a bicicleta não é recomendado, pensa nessa situação. Né? O anjo da guarda vai dar o conselho. É o trabalho dele. Ele vai nos dar a orientação. Né? Porque, como batata ou chuchu, pelas primeiras vezes que eu fiz essa conversa, meus irmãos, não vai perguntar isso porque é o anjo da guarda, você vai comer batata ou chuchu. Pode perguntar, gente. Porque para aqueles que têm diabetes, problema de açúcar, né, a batata ela é amido. Então ela não vai fazer tão bem quanto o chuchu. Né? O chuchu não faz nada, na verdade. Né? Então, né, talvez o anjo da guarda, né, dê esse conselho para a gente. Né? Ele está ali para isso. Né? Ele passou por essas situações. Ele está atento. Tá, mas como é que o anjo da guarda, o espírito superior, nos mundos superiores, vai me ajudar aqui? Gente, isso em 1857, né? Como é que ele pode saber tudo o que acontece comigo? Não é uma pergunta interessante? Será que ele está de plantão aqui do meu lado, olhando para ver o que eu vou fazer? Não está, gente. Né? Em 1857, isso era difícil explicar. Mas hoje, ficou bem mais fácil de explicar. Né? Se eu quiser falar com um amigo que está lá no Japão, né, fazer uma live com ele, estamos aqui, vai me acompanhar durante esse dia, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A ligação pode ficar um pouquinho cara, né? Mas nós podemos. Em 1857 as pessoas não sabiam como podia isso. Os nossos anjos da guarda, aliás, qualquer desencarnado não precisa disso daqui. Ele pode estabelecer sintonia com a nossa mente a qualquer momento ou permanentemente. É isso que os nossos guias e mentores fazem. Eles têm uma ligação direta conosco. Então eles sabem o que nós estamos pensando. A questão foi abordada no começo. Eles sabem até os pensamentos que nós gostaríamos de negar de nós mesmos. Os espíritos superiores, então, conhecem as nossas fraquezas, conhecem as nossas fortalezas. Então, quando eu pensar alguma coisa indevida, vai tocar o sininho lá. Opa, o Edson está pensando bobagem. Não faz isso, rapaz, pensa direito. A gente já escuta isso na consciência. Ele captura o meu pensamento. Mas ele pode se fazer presente aqui do meu lado? Pode. Tá, mas não vai demorar muito para ele chegar, essa história do desviar a cabeça da bala, se abaixar para a bala passar, ofuscar o atirador. Não vai demorar muito para ele chegar, se ele descobrir que tem alguém querendo dar um tiro em mim, até ele chegar do meu lado. Como é que funciona isso? Né? Eles nos falam, meus irmãos. Eles, espíritos superiores, moram nos mundos superiores. Mas por intermédio dessa sintonia que eles têm conosco, eles podem se fazer presentes ao nosso lado, junto a nós, instantaneamente. E aí se revela uma situação para nós, abordada, acredito, já várias vezes nas palestras que os irmãos viram, não sei se foi, talvez não tenha sido explorada suficientemente. A velocidade da luz é o que a ciência, nossa ciência ortodoxa, a ciência acadêmica, conhece mais rápido, velocidade da luz. Então, a luz do Sol leva 8 minutos e alguns segundos para chegar até a Terra. O pensamento não, o pensamento é instantâneo. O espírito se locomove, o espírito se movimenta pela velocidade do pensamento. Pensou em Saturno, ele está em Saturno. Pensou no Sol, ele está no Sol. Pensou na outra galáxia, ele está na outra galáxia. Então, eles falam para nós. A distância para nós nada é. Então, eles têm recursos, dá para ver já, né? Tem recursos que nós desconhecemos, que nós não imaginamos. Capturar o nosso pensamento, né? Fazer aquele filtro, né? Está pensando coisas elevadas, vamos estimular. Está pensando coisas, né? Está pensando bobagem, vamos lá dar uma puxão de orelha nele. Eles estão sempre atentos. O trabalho deles é cuidar de nós. Tá. E com tudo isso, né, retornando aquele assunto, como é que a gente consegue fazer tanta coisa errada? Como é que tem criminosos? Não é uma pergunta interessante? Como que tem criminosos no nosso planeta? O que o anjo da guarda está fazendo? Né? Aí retomamos aquela palavra-chave que nós tínhamos trazido no começo para os irmãos. Né? O tal do livre-arbítrio. A pessoa que quer errar, ela tem o direito de errar. Eu tenho o direito de errar, tá certo? Pode errar. E aí o espírito protetor, ele fica triste? Bom, contente ele não vai ficar, né, meus irmãos? Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Diferentemente, já que ele tem a missão de um pai para com os filhos, ele, diferentemente dos nossos pais, ele não vai ficar tão entristecido como nós encarnados ficamos quando os nossos filhos se desencaminham. Por quê? Porque ele, como espírito superior, sabe que o que nós não fizermos hoje, nós vamos fazer amanhã.
O erro de hoje vai se constituir em aprendizado. Nós vamos transformar esse erro, essa dor, esse sofrimento, em aprendizado. Vai se tornar em tesouro para a nossa existência. Esse erro nós não vamos cometer novamente. Ele tem esse olhar. Ele sabe que o que não se faz hoje vai se fazer amanhã. É só questão de tempo. E paciência, seguramente, não deve ser uma condição que falte para os espíritos superiores. Pode faltar para a gente. Para eles, não. Eles olham assim, quer sofrer, sofre, meu filho. Eles não vão embora. Eles não se afastam, mas, aliás, eles se afastam, mas não nos abandonam. Eles se afastam para permitir que nós, no exercício do nosso livre-arbítrio, temos o direito de errar. Eles se afastam, mas estão lá como os nossos pais. O primeiro movimento nosso de retorno, né? Ai, eu fiz coisa errada, meu Deus, me ajuda. Está ali o anjo da guarda. Opa, vamos dar a volta por cima, sacudir a poeira e vamos tocar o barco. É o estímulo. Além do conselho, sempre vão nos dar bons conselhos, para que a nossa jornada seja uma jornada de sucesso, uma jornada de felicidade. Não aquele sucesso que nós enxergamos aqui enquanto encarnados. Ficar milionário, aquela coisa toda, e ter muita saúde até o final da existência, morrer de excesso de saúde, aquela condição. Nós vamos cumprir o nosso planejamento encarnatório. E isso os nossos anjos da guarda sabem, porque eles ficam conosco desde o momento do nosso nascimento até o momento da nossa desencarnação. E às vezes por muitas existências sucessivas. É o que eles dizem nessas 32 questões, tá, meus irmãos? Desde que a gente nasce até o momento que a gente desencarna, eles vão estar conosco. Então, eles conhecem o nosso planejamento encarnatório, sabem o que nós estamos fazendo aqui, conhecem as nossas fraquezas e conhecem as nossas fortalezas. Consultor melhor não pode ter. Então, quando a gente diz, meu Deus, me ajuda, e a forma que nós nos expressamos, ali o anjo da guarda, representando Deus, ele vai nos dar o bom conselho, que nem o pai. Nossos pais não esperam a gente pedir o conselho. Nós, como pais, também não esperamos os nossos filhos pedir conselho. Não, olha, não faz que vai se dar mal. A gente faz, os nossos filhos fazem, se dão mal, e o anjo da guarda vai fazer o quê? Consolo. Que além do conselho, é o consolo e o estímulo. Meu filho, tudo bem, errou, faz parte, tu é um espírito em provas e expiações, levanta, dá a volta por cima, toca o barco, vamos seguir, está nos estimulando a prosseguir, para a gente não se jogar, não desistir, não entrar em depressão, não ficar triste. Errei, todos vamos errar. O erro faz parte do processo de aprendizado, os nossos guias são assim. E aí se pergunta para os espíritos, vai chegar um momento que eu não preciso mais do anjo da guarda? Pergunta fatal, Vai chegar um momento que eu não preciso mais do anjo da guarda? Eles dizem que sim, tal qual o aluno que conclui toda a instrução e não precisa mais do guia, não precisa mais do professor, ele pode andar sozinho, pode caminhar com as próprias pernas. Então vai chegar um momento em que nós vamos ter a tal da maturidade espiritual, maturidade do senso moral, nós vamos poder caminhar sozinhos, sem os guias. Mas isso não acontece na Terra. Isso eles já emendaram nessa resposta, tá, gente? Já emendaram nessa resposta, mas isso não acontece na Terra. Então não adianta, enquanto nós estivermos no planeta Terra, planeta de provas e expiações, qualquer planeta de provas e expiações, nós vamos ter anjo da guarda. Nós vamos ter esses representantes de Deus que conhecem o nosso pensamento, conhecem o nosso passado, sabem do nosso planejamento encarnatório, então eles já nos preparam para o que está por vir, para as provas que estão por vir, para as facilidades, para as dificuldades, vai nos preparando com as situações do dia a dia. E guardam e eles nos fazem lembrar. Para finalizar, meus irmãos, o tempo que nos é oferecido, nós temos aqui uma mensagem de dois espíritos. É o comentário à questão 495. Questão 495, que vai tratar dos anjos da guarda, é um comentário que é assinado, é uma dissertação, uma orientação, uma carta endereçada a nós encarnados, pelo Espírito Santo Agostinho, pelo Espírito São Luís. Os dois assinam essa mensagem. Não vou ler toda a mensagem, vou trazer alguns aspectos, algumas pontuações mais significantes para a nossa conversa da noite de hoje. Toda ela é importante. Mas quem é Santo Agostinho e quem é São Luís? São dois dos Espíritos que assinam a carta de apresentação do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que os Espíritos nos trouxeram, ela tem uma carta de apresentação, a primeira comunicação oficial dos Espíritos para a humanidade. Está lá, o título é Prolegômenos. Não dá para esquecer, Depois que a gente guarda, não esquece mais. Prolegômenos.
Essa carta vem assinada por Santo Agostinho, São Luís, Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Swedenborg e outros espíritos de alta envergadura. Dois dos mais conhecidos, Santo Agostinho, conhecido da Igreja Católica, filósofo e agora um dos patronos da doutrina espírita, um dos que assina o Prolegômenos, juntamente com São Luís, que é o espírito guia da Sociedade Espírita de Paris, lá de Allan Kardec, da equipe que codificou, organizou o Livro dos Espíritos. Os dois assinam essa mensagem de tão importante que é para dar peso à questão do anjo da guarda. É um recurso de sucesso para a nossa encarnação. Não podemos esquecer disso. São acessíveis os nossos guias permanentemente, pelo pensamento, pela prece. O que eles dizem, meus irmãos? Sempre prontos para nos aconselhar, amparar, ajudar. Destaque aí para os sempre prontos. Estão sempre à nossa disposição. Mais sinceros, dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Então, todos nós temos um grande amigo. Pode ser o meu pai, pode ser minha mãe, um confidente, alguém que me conhece, alguém que é sincero. Mais do que o mais íntimo da nossa vida são os nossos guias. Tá? Ele, mais sinceros e dedicados amigos. Quem não gosta de sinceridade, azar é seu, né? Porque eles vão ser sinceros sempre, eles têm compromisso com a verdade. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos. Não penseis em ocultar-lhes nada, eles têm a visão de Deus, ou seja, a onisciência de tudo que nós pensamos. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Podemos escolher como melhor amigo o nosso guia. Interesse nosso. Santo Agostinho diz o seguinte: aquela questão de consultar eles têm mais o que fazer, coisas importantes. O que diz Santo Agostinho? Não receis fatigar-nos com as vossas perguntas. Não receis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. É Santo Agostinho quem está falando, não é qualquer um espírito. E por fim, uma revelação, meus irmãos. Quando perguntarem para os irmãos, vocês são médiums? Médium ostensivo, vê espírito? Não, não vejo espírito, mas eu escuto espírito. Eu sou médium, sim. O que diz Santo Agostinho, finalizando a conversa? São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens, todos nós. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos, que possamos retornar na paz de Deus, de Jesus, e muito bem acompanhados pelos nossos guias. Obrigado pela atenção.